Olá, que cenário caótico era o Brasil ali no início dos anos 90, hein? Governo Collor, os planos econômicos desastrosos da Zélia, a credibilidade internacional, assim, lá embaixo. Pois é. E aí, surge esse nome, Marcílio Marques Moreira, para tentar, botar ordem na casa, como ministro da Economia. Uma figura interessante mesmo. Exato. Vindo da diplomacia, mas com um pé bem forte no setor privado. Ele foi vice-presidente do Unibanco por 15 anos, imagina? Nossa. E a nossa fonte hoje é justamente uma análise acadêmica bem profunda sobre a vida e o pensamento desse homem que pegou essa missão, assim, quase impossível em 91. Então, o nosso mergulho hoje é para entender essa trajetória dele, que é bem particular, né? De diplomata negociando dívida lá nos anos 60, passando por banco, academia, gestão pública. Sim. Até virar esse super-ministro. E a gente vai tentar desvendar o que formou o pensamento liberal dele e qual foi de fato o legado, com uma conexão até meio surpreendente com o plano real, pelo que vi. A trajetória dele já dá uma ideia da complexidade. Filho de diplomata, viveu na Europa antes da guerra, se formou no Instituto Rio Branco, que é a nossa academia diplomática, né? Aham. Junto com gente como Roberto Campos, naquela leva dos diplomatas economistas. Passou pelo BNDE, o Banco de Desenvolvimento, assessorou ministros, deu aulas, um cara de muitas frentes. E essa vivência internacional parece que foi fundamental, né? Totalmente. Como embaixador nos Estados Unidos, já nos anos 80, ele pegou a crise da moratória da dívida de 87. Nossa, que período. E as brigas comerciais tensas sobre informática, patentes. A descrição que ele fazia da imagem do Brasil era, assim, brutal, ele chegou a dizer. Caloteiros, piratas, assassinos, genocidas, incendiários. Pesado. Dá para imaginar a pressão quando ele virou ministro. Era esse incêndio todo que ele tinha que tentar apagar. Exatamente. E para entender como ele tentou fazer isso, a gente precisa olhar para as ideias dele. O liberalismo do Marcílio tinha raízes na aversão a totalitarismo, sabe? Marcado pela experiência pessoal com o nazismo. Entendi. E numa leitura dos clássicos. Iluminismo, economia política inglesa. E é interessante como ele combinava essas influências, né? Pelo que li, ele pegava a ética e a confiança de Adam Smith, a liberdade de expressão do Stuart Mill como ferramenta de gestão. Isso. E até uma leitura bem própria, parece, de Hannah Arendt para defender a democracia. Uma mistura que ele via como um liberalismo mais, digamos, humanista. Sim, era uma costura bem dele. E claro, tinha Hayek ali na crítica à intervenção estatal. Mas é curioso notar a visão dele sobre a ditadura militar aqui. A fonte indica que ele criticava certas arbitrariedades, mas viu o regime como um desvio autoritário, talvez necessário para evitar o socialismo, a corrupção. O foco da discordância dele parecia ser mais no modelo econômico do regime do que no regime político em si. Mas isso não gera uma tensão? Defender a liberdade de Mill e, ao mesmo tempo, ver um regime autoritário como um mal necessário? Como isso se reflete na prática quando ele assume o ministério, bem na época do Consenso de Washington? Ótima pergunta. Ele foi visto, sim, como o nome ideal para implementar aquela agenda liberal, abertura, privatizações, que estava alinhada ao consenso, né? Aquelas recomendações do FMI e Banco Mundial. Sim, sim. Ao assumir em maio de 91, com a Zélia fora, a prioridade absoluta era restaurar a confiança. Então, ele trouxe austeridade fiscal e monetária, começou um descongelamento de preços mais controlado. Certo. E adotou uma postura bem mais conciliadora para renegociar a dívida externa, mirando o Plano Brad, aquele esquema para reestruturar dívidas de países em desenvolvimento. Mas ele tentou ir além de só apagar incêndios, né? Teve aquele tal do emendão. Sim, um pacote super ambicioso, com 33 emendas constitucionais, queria reformar o Estado, mexer na Previdência, acabar com monopólios estatais, dar um gás no PND, o Plano Nacional de Desestatização. Muita coisa. Muitas ideias que, na verdade, só o FHC conseguiria implementar depois, né? Só que o timing foi péssimo, a crise política pegou ele em cheio. Exatamente. A crise política com as denúncias contra o Collor explodiu em 92 e basicamente engoliu tudo. As reformas ficaram pelo caminho, a condução da economia se tornou inviável. E irônico, né? O próprio ajuste fiscal que ele defendia acabou deixando ele sem margem para liberar verbas e tentar buscar apoios, salvar politicamente o governo. Pois é.
uma situação complicada. Então, no fim das contas, a inflação ele não conseguiu domar, mas avançou na abertura, nas privatizações e, crucialmente, nessa renegociação da dívida. É aí que entra a conexão com o real. Precisamente. A fonte que a gente usou recupera a visão do Pércio Arida, um dos pais do real. Ah, sim. E o Arida diz que o Moreira, na verdade, fez as bases do Plano Real. Como, bom, ao desarmar bombas deixadas pelo Collor, tipo a devolução dos confiscos dos cruzados, o descongelamento, a questão do câmbio. Entendi, limpando o terreno. Exato. E, fundamentalmente, ao renegociar a dívida e mudar o foco do debate para as reformas estruturais. Ele meio que arrumou a casa, sabe? Mesmo sem colher os louros da estabilização que veio depois. Faz todo sentido. Recapitulando então, Marcílio Marques Moreira, essa figura de múltiplas facetas, diplomata, intelectual, gestor, teve uma passagem curta e bem turbulenta pelo Ministério. Mas as ações dele, baseadas nesse liberalismo peculiar, mais erudito, acabaram preparando o terreno para as grandes mudanças que viriam logo em seguida. O grande insight talvez seja esse. Mais do que as medidas de curto prazo, o legado dele pode ter sido justamente equacionar a dívida e iniciar essa reestruturação do papel do Estado. Sem isso, como o Arida aponta, o sucesso do Plano Real teria sido bem mais difícil. Com certeza. E fica a provocação final que a própria fonte sugere: como será que esse tipo de liberalismo do Moreira, que buscava um equilíbrio ali entre mercado, ética, uma certa responsabilidade social, como isso conversa ou talvez entre em conflito com as vertentes do liberalismo que a gente vê em debate no Brasil hoje? É uma ótima reflexão, né? Para a gente continuar pensando sobre os caminhos e às vezes os descaminhos das ideias econômicas por aqui.